Hoje eu vim falar com vocês de Rede de Sussurros de Chandler Baker, mas antes eu quero falar outra coisa. Eu quero fazer um passeio aqui, fazendo uma lista, que a gente gosta de listas, né? Quando a gente passeia aqui pelo YouTube e a gente vê as listas de livros, a gente sai cheio de dicas. Eu gosto, eu espero que vocês gostem também. Então, eu acabei trazendo um assunto aqui pra gente falar de alguns livros, eu recomendar alguns livros pra vocês, de um estilo de livro que não é teoria literária. Eu chamo de policial psicológico ou policial dramático. Esse estilo de livro, quando eu fui descobrindo, assim, foi bem empolgante pra mim. Foi um estilo que eu gostei bastante, porque acho que, como todo leitor, eu comecei pelos policiais comuns. E o que eu tô chamando desse estilo, né? A gente tem um policial comum em que é chamado, esse sim, dentro da teoria literária, é chamado romance policial, em que a gente sempre vai ter um detetive, vai ter um crime, e o foco do livro é a gente desvendar esse crime que aconteceu. Só que tem uma lista de livros aqui que eu vou despejar nesse vídeo, que eu percebi que ele tem o policial, a gente vai acompanhar sempre um crime ou uma situação criminosa. Só que, diferente do policial, eu percebo que esses livros, eles não focam no policial em si. Eles têm como foco temas relacionados às relações familiares, relações domésticas. E isso eu acho que faz dessas histórias, essas histórias que eu chamo pague 2, leve 3, assim, pague 1, leve 2. Porque a gente tem ali, pelo pano de fundo, um romance policial, ou seja, um crime, ou seja, vai ter uma curiosidade nossa de leitor, de querer saber o que aconteceu, mas o escritor ou a escritora, sempre nesse estilo, tenta colocar pra gente assuntos e dramas que estão bem assim passando nas nossas camadas, né, de leituras, pra gente pensar diversos assuntos. Eu comecei nesse estilo lendo Gillian Flynn, que já é uma escritora assim famosa. Naquela época o livro tava na hype, e é o Garota Exemplar. A gente tem aí como crime o desaparecimento da Amy, que é esposa do Nick, e a gente vai ver aí no passado desse casal como foi que eles se conheceram, as personalidades de ambos, e fica todo esse clima de suspense da gente pensar o que aconteceu com a Amy, né? Mas o livro, ele é repleto de reviravoltas. Quando a gente pensa que já teve a reviravolta principal, tem mais reviravoltas. A gente sempre vai ter surpresas. E foi quando eu percebi que, poxa, o policial, ele pode ser ainda melhor, na minha opinião. Eu acho que quando a gente junta esses estilos, a gente ganha. E logo depois, eu fui ler o Garota Exemplar, da Paula Hawkins. E nesse momento eu comecei a perceber essa questão do narrador não confiável, porque nesse livro da Garota no Trem, que também já teve filme, eu me lembro de acompanhar a Rachel, que pega o trem sempre no mesmo horário, todos os dias, para ir ao seu trabalho, e fica ali obcecadamente observando uma determinada casa e uma determinada família. Um crime vai acontecer e a Rachel vai ficar confusa, porque ela vê algumas coisas ali. Só que a Rachel, ela sofre com alcoolismo, então a gente não consegue, a gente entra um pouco na paranoia da Rachel também, sem confiar naquilo que ela acha que está acontecendo. Aí depois eu leio um dos que eu considero um dos melhores livros desse estilo, na minha opinião, que é, guardei, tanto é que eu tenho ele até hoje aqui, que é Pequenas Grandes Mentiras, da Liane Moriarty. Liane Moriarty se tornou uma das minhas escritoras preferidas desse estilo. Eu achei que, desde quando eu li Pequenas Grandes Mentiras, antes da série de TV, eu me lembro que eu me apaixonei com o que é possível fazer com esse estilo de livro, que a gente tem um crime e a gente tem dramas ali, dramas familiares, dramas femininos sendo contados sobre outra camada. Então, a gente tem inclusive um estilo da Liane Moriarty aqui, em que a gente nem sabe direito quem morreu. A gente sabe que um crime aconteceu, a gente não sabe que crime é esse exatamente, logo no começo do livro. A gente não sabe quem morreu, e a escritora vai voltar no tempo para contar
tudo que acontece em uma cidade bem sofisticada ali, eu acho que é da Califórnia, mas tudo que acontece em torno de 3 mulheres, uma delas chega na cidade e as outras 2 são grandes amigas. E o gostoso desse livro é o tipo de livro que eu me lembro que foi difícil até fazer vídeo. Na época eu tava começando aqui no YouTube e eu não sabia fazer vídeo de um jeito para não estragar a leitura, tá? Porque é muito fácil a gente entregar os dramas de cada uma dessas mulheres e é gostoso a gente descobrir o drama de cada uma delas. Então os temas desse livro eu acho muito bons porque passam pelo tema da violência doméstica, passa pelo tema da amizade, passa pelo tema do bullying, passa pelo tema do divórcio e de reconstrução de novas famílias, né? Conviver com famílias híbridas de relações anteriores. Apesar desse livro ser muito, muito bom, eu tenho vontade até de reler. Eu já fiz até uma releitura, mas não fui até o fim desse livro. Eu acho que com a releitura até ganho, mas esse é um caso que mesmo o livro sendo espetacular, eu acho a série ainda melhor. Como isso é possível? Mas a série da HBO, eu acho que ela conseguiu até superar, ela aprofundou alguns temas aqui de um jeito assim muito bom. E logo em seguida eu já quis ler mais Liane Moriarty e eu fui para O Segredo do Meu Marido, e que o tema é a confiança. Outra coisa que esse livro consegue desenvolver de um jeito muito bom é a questão do acaso, o papel do acaso nas nossas vidas. Eu li também da Gillian Flynn o Objetos Cortantes, que acho que o título pode trazer até já uma ideia de do que se trata, né? Porque trata de automutilação, questões ligadas à maternidade, mas especificamente a mães tóxicas. E a partir daí eu acabei lendo esse estilo em conjunto com 2 amigas minhas lindas, Dani e Leti. E a gente pôde formar assim um grupinho presencial de discussão desses temas desses livros aqui. Então virou uma coisa, a gente não organizou dessa forma, mas ficou uma coisa orgânica da gente sempre parar para pensar, porque elas gostam também desse estilo, da gente sempre parar para ler juntas, sempre um livro que eu tô chamando aqui do suspense dramático, ou policial dramático, ou policial psicológico. A gente leu Liane Moriarty também. Esse aqui não é muito comentado, mas eu gosto bastante, que é o Até que a Culpa Nos Separe, que o tema aqui foi antes de eu ler Crime e Castigo, então o tema da culpa é um dos meus temas preferidos. Então que aquecimento, senhoras e senhores. Se vocês quiserem ler, sei lá, Crime e Castigo, eu quero dar uma porta de entrada pro tema da culpa, vamos ler Liane Moriarty. Se vocês gostam também desse tema assim policial, né? O Crime e Castigo não deixa de ser também um policial até, né? Só que é totalmente diferente de tudo, né? Do estilo, de estrutura. E Até que a Culpa Nos Separe, eu acho que tem também aqui algo que talvez os mais jovens, eu não sei se vão gostar ou vão parar para pensar nisso. Na minha geração, assim, a partir dos 40 anos, a gente começa a pensar muito sobre a questão das escolhas que nós fizemos, né? A gente chega numa etapa da vida, eu não sei se também com as novas gerações, acho que isso vai se dar talvez mais tarde, talvez lá para os 50, talvez ou 60, não sei. Mas essa minha geração aí da infância dos anos 80, início dos 90, a gente chega assim nos 40 anos e começa a pensar sobre escolhas que nós fizemos e pequenas atitudes que podem ter um impacto maior do que a atitude em si, né? Confesso que a Liane Moriarty, nesse livro aqui, ela coloca uma barriguinha. O que eu chamo de barriguinha? É um livro que eu não recomendaria para quem quer começar no estilo, porque ele tem partes que eu acho que são um pouco desnecessárias. Ela
se aproveita bem, assim, da narrativa dela. Mas se você já gosta do gênero, eu acho uma boa. Porque Liane Moriarty também gosta muito de colocar, ela e outras escritoras, mas assim, como eu já li mais dela, né? Ela coloca muito ambientes e dramas dentro de famílias comuns, né? Claro, classe média, a gente tá também no recorte classe média, família branca. A gente sabe disso. Eu vou deixar aqui nessa lista também A Mulher na Janela, de A.J. Finn, porque eu acho que a leitura, apesar desse livro não ter me agradado tanto, eu acho que leitura é tão pessoal e ele pega exatamente esse estilo de livro de que a gente não pode, história que a gente não pode muito confiar na narradora, né? Aqui também a gente tem um alcoolismo e a gente enxerga tudo no olhar de uma moça que fica ali na janela, lembra muito A Garota no Trem. Talvez quem já tenha lido muito desse gênero, que nem eu, possa achar A Mulher na Janela não tão bom assim. Mas eu vou deixar aqui a dica de qualquer forma pra você poder conferir e ver se você tem interesse. E aí vem um que é um livro pouco comentado que eu vejo, mas um livro, gente, muito surpreendente, que se chama A Valsa Maldita. É de uma escritora que eu gosto bastante. Eu acho que ela escreve mais o policial, mas ela tem um certo diferencial até do padrão de quem lê mais o policial clássico, que é a Tess Gerritsen. A Tess Gerritsen, ela faz nesse livro, eu acho que eu ainda tenho o meu, será que eu dei? Eu tava procurando aqui, não achei, mas o que ela faz nesse livro é algo que dos livros que eu já li, eu achei assim diferente, sabe? Bem diferentão. Primeiro, esse livro, ele pega a questão de um crime misturado com o sobrenatural. Só que, além de tudo isso, ela pega esse estilo meio policial, sobrenatural, porque tudo acontece quando um crime ocorre sempre quando uma música é tocada, ok? Então, quando a música é tocada, alguns personagens mudam o comportamento. E isso fica um tanto... É um mistério do começo dessa história. Mas a Tess Gerritsen, ela faz duas coisas que eu amei nesse livro, que é que, na verdade, a outra camada, enquanto Liane Moriarty está ali no dia a dia das coisas cotidianas, nos dramas, né, cotidianos, a Tess Gerritsen vai para o drama histórico. Ela vai falar de Segunda Guerra Mundial, naquela fase em que judeus estavam precisando fugir da Alemanha, ou alguns não conseguiam e tinham que ser acobertados ou pelo menos se esconder ali dentro das casas de alguns alemães. Então ela vai para esse pano de fundo histórico, tudo isso voltando no tempo, né, relacionado a essa música. E mais, o segundo ponto que eu acho massa, que eu não tive coragem porque eu sou realmente uma leitora Nutella, é que essa música existe, tem um códigozinho no livro que se você apontar, você ouve a música. E quem disse que a pessoa aqui teve coragem de ouvir? Bem, até que a culpa nos separe, eu li com esse grupinho, né, que eu falei com Leti e Dani. Depois eu li esses, a gente leu separado e aí a gente resolveu ler desse estilo também o Pequenos Incêndios por Toda Parte, da Celeste Ng. Esse também é um livro que se transformou em série de TV. E esse aqui foi uma leitura que eu gostei bastante justamente por conta do tema da maternidade. Eu acho que ela pega um pouco, bebe na fonte, eu não sei quem escreveu primeiro. Eu acho que a Liane Moriarty escreveu esse livro, o livro Pequenas Grandes Mentiras primeiro. E eu tenho a impressão que a Celeste Ng bebe um pouco nessa estrutura de aconteceu o incêndio e o que aconteceu antes para chegar a esse ponto do incêndio. Então, o plot é um pouco parecido, porque a gente tem uma moça chegando com sua filha em uma cidade, em um bairro, de certa forma, elitista, e que ela chega com certo mistério. Esse livro, que nem... Eu gosto mais do Pequenas Grandes Mentiras, da história do Pequenas Grandes Mentiras. Eu acho que também o tema da maternidade, eu gosto como ele é explorado aqui, e também como no Pequenas Grandes Mentiras, eu gosto mais da série de TV, que eu acho que foi do Amazon Prime Video. Da Liane Moriarty a gente leu também o Nomes Desconhecidos, que também virou série depois. Na época que a gente leu não tinha série ainda.
Mas esse é um livro que eu vou só mostrar aqui porque eu não gostei muito dele. Acho que dessa lista toda, talvez tenha sido o que eu menos tenha gostado da Liane Moriarty. Inclusive, eu nem sei se ela se aplica a esse tipo de livro que eu falei aqui. Por quê? Porque a gente não tem essa dinâmica de crime, apesar do que, assim, um crime vai acontecer. Só que no romance policial, normalmente, a gente tem o crime logo no começo. O que motiva o romance policial é o crime. Então, eu acho que esse nem estaria muito na estrutura desse tipo aqui. Mas eu tenho que mencionar porque Liane Moriarty, então caso você tenha interesse, tem o 9 Desconhecidos também. E eu quero falar, antes de falar de Rede de Sussurros, eu quero falar rapidinho de 2 livros que eu acredito que esteja nesse estilo, só que eu acho que em termos de estrutura narrativa, eles são diferentes, né? O primeiro que eu li é o incrível Sweet Tokyo, de Giovanna Madaloso. Gente, o que é esse livro aqui? Ele é bem diferentão. Se você está acostumado a ler todos esses que eu falei antes, a estrutura dele é bem diferente, mas ele já começa com um crime, um sequestro. Uma babá está sequestrando uma menina. E aí, eu não posso falar mais nada, porque esse livro a gente vai descobrir que tem um crime por detrás, mas a gente tá pensando aqui em afeto, em maternidade, em classes sociais e dramas diferentes de cada uma dessas classes. Outro livro diferente também, esse eu gostei menos, mas é o Apague a Luz Se For Chorar, de Fabiane Magalhães, em que a gente tem algo misterioso aconteceu que eu acho que ele não tem tanto essa coisa de crime, mas um possível crime. Por quê? Os pais da protagonista desse livro, que é a Cecília, morrem os dois juntos de uma noite, assim, uma noite. Então a filha vai verificar tudo para providenciar enterro, essas coisas. Mas a filha acha estranho como que eles morreram assim, morreram de um dia para outro. O que aconteceu? Ela nota algumas coisas estranhas também dentro da casa, né? E ela vai, ela quer investigar, mas a polícia não, eles morreram, eles são idosos e pronto, né? Aqui a gente tem, assim, temas de nostalgia, eu acho, de melancolia, temas de afetos relacionados a afetos de filhos com pais, o tema da ascendência e descendência familiar também por aqui, até que a gente chega no Rede de Sussurros, que foi o que eu li recentemente. Assim, o Sweet Tokyo e o Apague a Luz Se For Chorar eu li sozinha, e aí volta para esse estilo aí que eu chamo estilo Liane Moriarty, estilo policial, psicológico. E a gente foi ler um livro que eu não sei se vai virar série, porque quase tudo que a gente lê, esse nosso grupinho acaba virando série, né? Mas tem o Rede de Sussurros de Chandler Baker. Ruptura, caso você tenha assistido, ou caso você não tenha assistido, tá? Se a série Ruptura, ela coloca o pânico, o medo que pode acontecer dentro de um ambiente de trabalho, Rede de Sussurros, eu acho que vai trazer esse medo pra algo, enquanto lá no Ruptura tá meio que uma distopia, né? Eu acho que aqui não é uma distopia, é esse mesmo estilo de que a gente sabe que um crime aconteceu dentro de uma empresa, uma grande empresa chamada Truviv, e que esse crime aconteceu, e a gente já começa também com alguns interrogatórios, e possivelmente existe o envolvimento aqui de 4 mulheres. E a gente vai conhecer algumas mulheres e homens também que trabalhavam nessa empresa. O trio principal é a Sloane, a Ardy e a Grace. Ela já trabalha há muito tempo aqui nessa empresa, e vai chegar uma nova moça que é a Catherine. A gente também vai acompanhar uma moça que trabalha na limpeza, que se chama Rosalita. A princípio, essas 3 moças vão viver algumas questões relacionadas ao fato delas serem mulheres, serem executivas. Elas são mulheres de sucesso, e elas
terem alguns medos e elas viverem algumas situações complicadas dentro das empresas onde elas já trabalharam e dentro da TrueViv. Especialmente porque tem um cara aqui, que é o chefe delas, que já teve uma situação bem errada que ele fez com uma delas. Daí pra diante outras coisas vão ser reveladas, mas o bacana aqui de Rede Sussurros é justamente o tema do silêncio. Tem um livro, eu vou botar a capa aqui que aí já fica como dica bônus, mas não tem a ver com esse estilo de livro. Mas quando eu li O Peso do Pássaro Morto, da Aline B, esse é um livro bem famoso, é um livro forte, bem dolorido. Eu me lembro que eu ficava pensando sempre no peso do silêncio. Apesar da escritora não falar de silêncio explicitamente, para mim o que vinha era o silêncio. A dor daquela personagem vinha do silêncio. O silêncio, acho que o título também, Rede Sussurros, o silêncio beira os conflitos dessas moças, porque algumas coisas são difíceis de ser expressadas, de serem contadas para um colega de trabalho, para uma colega de trabalho. Só que a gente vai ver o negócio piorando em um determinado momento. Claro que as coisas vão ser reveladas, uma vai começar tendo coragem de falar com a outra com relação ao tema principal aqui, que é o assédio sexual, o estupro. E aqui a gente tem também um pouco essa questão de classe aqui colocada. Eu não sei se é meio comum, mas assim, aqui passa também o tema do bullying, o tema da maternidade. Acho que quase todos esses livros que ficam centrados em personagens femininas desse estilo, eu tenho percebido que gostam muito do tema da maternidade. E aqui é aquela maternidade, eu acho que chama neonatalista, dos primeiros meses, quando a neném nasce, né? Que tem situações e dramas específicos que eu gostei de ter visto aqui por uma das personagens. Em Rede Sussurros, o que eu gostei é que em alguns diálogos a gente vai perceber, de certa forma, certas ideias e certas deduções que são percebidas, acho que naturalmente por muita... Ou a gente já viu isso em algum lugar, ou a gente mesmo já sofreu isso, ou a gente mesmo também até já pensou isso. Então, em alguns momentos, a gente tem diálogos que nos provocam a gente se questionar e pensar sobre dramas e sobre conflitos relacionados a corpo, sobre alguns elogios ou sobre alguns comportamentos, né, melhor falando, alguns comportamentos que aparentemente a gente tem que achar que são elogios, mas que podem não ser elogios. Sobre a questão de entender o que é verdade e de onde vem essa verdade. Que vozes, a gente conversou um pouco isso na pediatra, lembra do vídeo? Que vozes nós damos validade de confiar cegamente e que vozes a gente escuta, mas a gente desconfia. A gente precisa de mais provas para achar que aquilo que aquela pessoa falou é verdade. Bem, eu acho que eu fico por aqui. Me conta aqui sobre esse estilo, se você gosta. Me conta se você leu alguns desses livros. Você pode participar desse vídeo aqui nos comentários no YouTube. E é isso, até o próximo vídeo.